Bom dia. Bom dia. Lugar de gente louca. Planeta inteiro. Hoje é quarta-feira, dia 12 de julho de 2017. Mais uma manhã super bonita. Mais um dia sem previsão de chuva, com temperatura agradável. Mais para calor. Bom dia. Bom dia, meus amores. Até mais tarde. Amo vocês. Durmam bem. O Pitoquinho teve uma febrinha. Nada grave. Nem sequer deixou de... Perdeu o apetite, comeu, tranquilo, dormiu bem à noite. Então, de repente, apenas tão somente uma manifestação em relação ao respiratório, que é o básico quase que de sempre, né? Não tá nem gripado, é muito mais provavelmente o tempo seco. E quem tem rinite realmente judia um pouco mais. Não chove há quase um mês e é normal nessa época do ano mesmo. Seguimos na questão da atualidade do momento político brasileiro, principalmente. Continua o mau-caratismo básico do político brasileiro, onde o governo faz de tudo e as pessoas infelizmente têm na cabeça que se é da lei está correto, e não pode ser assim. A lei está aí para ser modificada à medida em que nossos valores vão se alterando, vão se aprofundando, vão se aperfeiçoando. E o governo tem simplesmente comprado os seus deputados da forma mais descarada possível, porque não há outra forma. Está sendo evidenciado pela imprensa, sem muito esforço. E continuo no meu princípio básico de que, se essas coisas não revoltam uma população, ou se não são capazes de nada mais do que um ativismo de WhatsApp, ativismo de sofá, então não sou eu que vou aqui ficar perdendo voz em relação ao que o nosso país está querendo colher. Parabéns a todos, a reforma trabalhista foi aprovada, agora é só ser assinada pelo presidente, e em breve teremos um novo contexto de relação patronal, relação patrão-empregado. Tirou bastante força dos sindicatos, o que por um lado pequeno é bom, A gente tem que desvincular a figura do sindicalista com a missão do sindicato. A missão do sindicato é de extrema importância, de extremíssima importância, é de alta relevância. A figura do sindicalista que nós mesmos permitimos que se formasse, na verdade, nada mais do que um político a mais para controlar nossas vidas, foi distorcida. E, enfim, saberemos em breve, entenderemos em breve, mas nada que não possa ser mudado, implementado. Eu precisarei ficar atento à medida, assim que for promulgado aí, que for oficializado. Ainda tem que ser regulamentado, mas precisarei ficar
mais esperto. Porque, claro, que isso também significa um enfraquecimento dos profissionais de recursos humanos, já que você aumenta o leque na questão de uma negociação, inclusive para terceirização da mão de obra, sem nenhuma restrição. Então, quando você terceiriza a mão de obra, o problema passa a não precisar ser mais administrado por um profissional específico da área trabalhista. Isso pode ser feito por um fiscal, uma pessoa da área fiscal ou contabilidade. Eu ainda sou bacharel em contabilidade, então eu posso até exercer alguma coisa a mais. Mas muita gente aí vai ficar um pouco perdida com o enfraquecimento da atividade. Agora seguimos, né? Seguimos. Era o desejo, não só pela conivência, não só pelo silêncio ensurdecedor da população, principalmente da classe média, mas dos reais governantes do país, que são os empresários. E era o pagamento que o Temer deveria proporcionar ao empresariado que o apoiou. E está praticamente concretizado. A parte da Previdência interessa apenas ao governo e não muito ao empresário. Mas é isso, a gente se calou em relação à questão orçamentária, a gente se calou em relação aos abusos de regras, direitos adquiridos apenas pela classe política e jurídica também, jurídica pública, né? E se ainda não entendemos, talvez precise, infelizmente, acontecer alguma coisa mais grave, mais feia, mais perigosa, inclusive, para a população, para que as pessoas entendam efetivamente o que nós estamos permitindo nesse país. A insanidade, porque isso já não é uma crise ética, é uma crise moral. Isso é uma insanidade ética, uma insanidade moral. Nós permitirmos o tipo de abuso de privilégios à classe política e jurídica brasileira e nós simplesmente nunca falamos nada. Uma população simplista que acha que a definição das coisas é simples e que principalmente acha que a solução para as coisas é simples, como alguns políticos mal intencionados insistem em querer mostrar. Você quer acreditar em um político que está simplificando ideias e soluções? Você tem o direito disso, mas você tem o dever de reconhecer depois a bosta que você fez. Se esconder no artifício de que quem votou na Dilma votou no Temer e esquecer que você votou no Aécio, tão vagabundo quanto, é no mínimo uma atitude coletivamente covarde. E esse silêncio que se vê com os tristes recados de que é assim mesmo, não dá para fazer nada. Isso não é desilusão não, minha gente. Isso não é desilusão. Isso é vergonha. Não quer admitir? Não admita. Você, de qualquer lado que você está, se você está defendendo Lula, ou se você está defendendo Aécio ou PSDB, você está do mesmo lado e você colaborou ativamente com
com a situação atual do país. Use o quanto você quiser, viu, seu Marco Villa? O argumento de que Lula destruiu o Brasil, de que o PT destruiu o Brasil. Use o quanto você quiser. Você pode fazer isso e há uma corja de imbecis suficiente para te dar apoio, para se calar e dizer, nossa, é verdade, né? Esqueça o que bem lhe convém e você garante o seu empreguinho na Rádio Jovem Pan, na Rede Jovem Pan. Tá? Eu acho até que você não está errado em garantir o seu emprego. Ninguém tem nada a ver com isso. Nada mesmo. Tá? Que você e a enorme maioria da população tem culpa é justamente aquilo que, por todos terem culpa, todos se envergonham e não tocam o assunto. Ou arrumam um artifício simples, como é o que você costuma fazer. Hoje, mudando de assunto, saindo completamente do assunto, hoje, no conceito de atualidade, também tem uma coisa muito importante, mas no sentido das banalidades, né? As nossas banalidades que não vivemos sem, eu, por exemplo, sem o futebol. Hoje temos um jogaço de bola, de futebol à noite, Campeonato Brasileiro, 13ª rodada, Palmeiras recebe o Corinthians. Lamentando sempre, e não é agora, não é justo lamentar agora, lamentando sempre, há muito tempo em que se instituiu esse escândalo da incompetência da segurança pública, chamado torcida única em clássicos. É simplesmente medíocre, mas também não nos incomoda, então tá tudo bem. A isso, paulistas e paulistanos, abaixem a cabeça e batam palmas para os cariocas que vocês adoram se comparar e menosprezar. Batam palma. Porque eles não deixaram essa barbaridade acontecer lá. Eles não deixaram. Ô filho, quer passar? Vai. Vai, mano. Voltemos. A parte legal, a parte bacana. Um jogaço, ninguém sabe o que vai acontecer. Pode tanto acontecer um empate xoxo sem graça, como uma goleada de qualquer dos lados, como um jogo bonito, empatado com alguns gols, como erros crassos que podem determinar o resultado do jogo, erros de arbitragem. Um monte de possibilidades. Situação hoje, até 12 rodadas jogadas. Corinthians um time literalmente imbatível. Time com 12 rodadas empatou 2 jogos e ganhou 10 jogos. Não sofre gol, não perde desde uma rodada distante do Campeonato Paulista, se eu não me engano, em abril, para um time pequeno, Santo André, se eu não me engano, alguma coisa assim, Ferroviária, não lembro, time pequenininho, ainda numa fase de adaptação e implantação do trabalho do Carille, do técnico. Um time que começou o ano até no Paulista bem desacreditado. Bacana mesmo, viu? E um time extremamente eficiente, um time que erra muito pouco, um time seguro, principalmente depois de ganhar confiança. E para se ter uma ideia, ele está a 9 pontos do segundo colocado, que é um timaço, que é o Flamengo.
E o Palmeiras, o time do dinheiro. O Palmeiras é o time, junto com o Flamengo, de maior recurso financeiro do campeonato. Flamengo e Palmeiras são os times que têm dinheiro. Então eles vão buscar e não se preocupam com salário, eles pagam 800, 900 mil reais de salário para os jogadores. O Flamengo e o Palmeiras são assim. Até agora o resultado, claro, o Palmeiras com uma parceria de bastante dinheiro, que é a Crefisa, usando até de artifícios pouco convincentes para a entrada dessa suposta proprietária aí da patrocinadora, que é a Crefisa. Mas enfim, no departamento de futebol a questão é que tem dinheiro para ir buscar e comprar e pagar. Quando o Palmeiras disputa com alguém aqui em São Paulo, um jogador, ele ganha. Ele ganha. Porque tem mais condições, tem mais dinheiro, tem mais forma de negociação. Ó, esse cara do Astra vai direto, quer ver? Olha lá. E ele tava louco para vir para a direita. Um time excelente. O Palmeiras tem um time excelente. Na minha opinião, existe uma propaganda muito grande do Palmeiras. Existe muito mais expectativa. É assim, se você olhar os principais jogadores do Palmeiras, você tem 4, 5 excelentes jogadores, como Tietê, Moisés, como Borja, como sensacional Guerra. Você tem um excelente jogador que é o Felipe Melo no meio campo. Agora, nada é estratosférico. Então a gente fala, nossa, imbatível, impossível ganhar desse time ou alguma coisa assim. Tanto que esse time perdeu no Paulista do Corinthians com um jogador a menos. E o Corinthians ainda não entrosado na época, com uma tremenda de uma injustiça, de um erro de arbitragem. Mas não tem importância. Não tem importância porque ganhou, né? Agora, o jogo é daqueles de tirar o fôlego, daqueles importantes, né? Teve há pouco tempo, e aí você diz, não, o Corinthians vai sentir a pressão, o Palestra Itália, o estádio, a Arena Palmeiras, né? O Allianz Parque, né? Vai estar lotado e tal. Cara, há 3 semanas atrás, o Corinthians chegou em Porto Alegre com 52 mil gremistas em campo, no estádio, e ganhou do Grêmio. Agora, é isso que vai acontecer? Claro que não. Não há nenhum problema no Corinthians perder hoje, muito pelo contrário. Se a cada 4 meses ele perder, ele é campeão faltando 12 rodadas para acabar o campeonato. Mas o trabalho está sendo muito bem feito. E vai ser um jogaço, vai ser um jogo que vai... Esse jogo vai parar principalmente o estado de São Paulo. Todo mundo quer assistir o jogo. Esse jogo. São Paulino e Santista também. Não tenho dúvida disso. Sério mesmo, cara? Amanhã vamos ver, né? Amanhã pela manhã eu vejo. A gente vai saber qual foi o resultado disso. Não gosto muito de ficar comentando futebol. Isso aqui vai ser visto, espero. Vai ficar no ar aí muitos anos. Espero. Não depende de mim. E não vai ter importância nenhuma depois de um tempo. A não ser se alguém perguntar, e aquilo lá, o que aconteceu aquele ano, tal, que você falava do Corinthians, não sei o quê. Não foi campeão, foi campeão. Foi um tremendo campeonato, enfim. Só para isso, mas é só a título de curiosidade, né? Ontem eu tava, não sei se eu me expliquei direito na questão de Nostradamus, porque acho que não dá tempo de abrir uma nova discussão agora.
Então talvez complementar, tá vendo aquele prédio ali? Ali nasceu o sol da minha vida, Hospital São Luís. Não, eu sei que eu nunca devo ter falado sobre isso, sobre o Hospital São Luís, né? Então tô só lembrando aos milhões de seguidores. Então, assim, durante um bom tempo, as previsões de Nostradamus eram tratadas em grandes redes de televisão, de mídia, de imprensa. Muita gente, de tempos em tempos, apareciam reportagens sérias sobre os estudos de Nostradamus e tal. E sobre as previsões, sobre isso, aquilo. O que sempre me intrigou, e à medida que o tempo foi passando, provavelmente isso foi caindo no esquecimento. A molecada hoje em dia não sabe nem do que a gente está falando quando a gente fala Nostradamus. Justamente por essa falta tão óbvia de argumentos, né? Eu acho que as questões de Nostradamus foram caindo por terra. E assim, se eu, um adolescente, conseguir verificar isso, ainda adolescente, acredito que para pessoas um pouquinho menos bobas, o que não é difícil, possa ter ficado muito mais fácil de se entender, de se identificar a inutilidade das profecias de Nostradamus. Porque como são incompreensíveis, como são basicamente impossíveis de serem traduzidas, elas não podem nem sequer ser usadas para alguma coisa útil no mundo. Que é assim, aconteceu uma coisa importante, no dia seguinte, 2, 3 dias depois, aparecia algum gênio falando assim, Nostradamus previu, encontrada nas profecias de Nostradamus, a previsão sobre o ocorrido tal. Ou seja, não serve para nada, né? Não serve para absolutamente nada. Mas o que me espanta é que durante muito tempo isso foi comum na televisão, nas redes, assuntos. Tem gente que jura que ele previu a Segunda Guerra, tem gente que jura que ele previu o atentado do Papa. Cara, é simplesmente incompreensível. Se você pegar alguma coisa dessas para ler, aí tem. O seu Google pode te ajudar. Mas é realmente de se abismar que na era moderna se usou tanto desse assunto para nada. Nada. Mas, como falar sobre Nostradamus para uma sociedade que em 2017 consulta o horóscopo? Nenhum grande veículo de mídia ousa retirar a sessão de horóscopo do seu expediente diário. Nenhuma. Jornal virtual, jornal físico, redações, grandes veículos sérios de comunicação. Previsão do horóscopo. E pronto. Realmente alguém tem a capacidade de acreditar que existe uma ciência que pode, através de alguns pseudocálculos, que pode prever um futuro, pode te salvar de um perigo. São aqueles absurdos, né? São aquelas questões de que a gente tem enorme oportunidade de dar um passo alto, um passo sério no caminho de um progresso intelectual da humanidade, e a gente perde essas oportunidades. Porque a gente não para pensar. Se parar para pensar, assim, astrologia, se você parar para ler, para estudar durante 10 minutos, eu duvido
Eu duvido que, a não ser que você queira já começar o estudo, o levantamento, com a intenção de defendê-la, de defender essa pseudociência, essa falsa ciência, você vai conseguir. Mas se você for honesto intelectualmente falando, a gente é muitas vezes, a maior parte do tempo, o ser humano é desonesto intelectualmente, consigo mesmo e com os outros. Eu ainda me considero um ser humano. Bem esquisitinho, bem estranho, mas ainda me considero um ser humano. Tá? Eu sempre me coloco no meio dos causadores de problemas, não sei se vocês perceberam. Isso não me dói nada. Não me dói nada. Isso me faz muito pelo contrário, buscar maiores soluções, buscar melhorar, buscar estar menos ruim para o próximo momento. Mas eu não preciso aqui ficar fazendo propaganda de mim. Não concorro a nenhum cargo, podem ficar tranquilos. Me parece um 250 que o cara tirou ali da garagem. Uma da minha. Pegar sério mesmo para dar uma olhada, em 10 minutos você já desistiu. Você já fala, não rola mesmo, não é. Isso é abobrinha. Mas é uma abobrinha milenar, né, cara? É uma abobrinha que existe há muito tempo. É uma abobrinha que gera emprego. É uma abobrinha que forma profissionais, sei lá, né? Forma. O que aconteceu? Por que pararam a rua? Nossa, mano. Vocês estão vendo isso? Simplesmente tombou o carro. Como você conseguiu isso? Minha nossa. Que imagem, hein? Que imagem. Então, assim, se no auge de um desenvolvimento, de uma busca de melhora, de evolução, que acaba acontecendo, muitas vezes é mais devagar do que a gente quer, mas acaba acontecendo, de um jeito ou de outro acontece a evolução. Você ainda trabalha com um cara que se diz, qual a sua profissão? Numerólogo. E esse cara tá bem de vida. Você trabalha com um cara que você pergunta qual a sua profissão, ele fala, eu sou astrólogo. E esse cara está bem de vida. Então, meu amigo, a gente ainda tem alguns pontos, algumas, porque eu acho que o momento, o meu combate ao assunto, a minha chatice em relação ao assunto, é porque eu acho que já não cabe mais no ser humano, já perturbou demais a raça humana, a superstição, a crendice, o dogma. Isso já começa a atrapalhar a nossa evolução, assim, de forma latente, de forma latente. E eu vou ficar brigando com isso, eu vou. Me dou ao direito. Um abraço, gente, até mais tarde.